Abram a Bíblia em Romanos 12:2. Hoje é a palavra de Deus que liberta. Hoje é a palavra de Deus que cura, que acaba com o sofisma. Ou seja, aquilo que parece que é verdade e não é. Aquilo que parece que é verdade e não é. Amém. Romanos 12, versículo 2. Amém? Todos acharam? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glórias a Deus. Quem não paz pode sentar. Irmãos, essa palavra, Deus tem me ensinado sobre ela e é assim, ela começa transformando a nossa mente. E muitas vezes a gente vem para a igreja e a nossa mente não se transforma. A nossa mente continua do mesmo jeito, ou transformou um pouco e parou por aí. E daí, muitas vezes a gente vê cristãos que não se conformaram com esse século mesmo, mas com o anterior. Há 10 anos atrás eles pararam no tempo. Muitos cristãos estão assim, pararam há 10 anos atrás. Não pararam nesse século, pararam no século anterior. E é isso que Deus vem falar. Esse Japão ele não está indo para frente no cristianismo aqui, porque a gente parou no século. A gente parou. Então, hoje, em nome de Jesus, essa palavra vai libertar a mente. Vai libertar mesmo. Vai mudar o conceito, vai tirar tudo. Em nome de Jesus, vai tirar tudo esses falsos pensamentos que a gente tem. Amém? E por que começou com esse ensinamento nas igrejas? Porque é muito mais fácil uma pessoa, um pregador, infelizmente, muitos houveram até aqui, é muito mais fácil eles controlarem multidões do que ensinar multidões. É muito mais fácil eu colocar regras na tua vida do que ensinar para você por que as regras existem. É muito mais fácil. Então eles controlavam multidões. Eles não ensinavam as pessoas. Tanto que tem igrejas até hoje que não tem doutrina. Você pode ver. Que nem o irmão falou, hoje a gente não aceita que venha falar que tem demônio aqui dentro. Em nome de Jesus não tem. Não tem, a gente não aceita. Por que não aceita? Porque onde há luz não há trevas. Só que daí o que acontece? A gente pensa, a gente sabe disso, mas daqui a pouco na nossa mente a gente está repreendendo o demônio de novo. Fala, peraí. O que está acontecendo com o nosso ensino? O que está acontecendo? Fala assim, a gente de repente começou a usar a resposta mais fácil para tudo. Fala assim, é o demônio, tudo é o demônio. Se eu não estou entendendo o demônio, tem até uma história que é assim, né? Eu principalmente sempre falo, lê a Bíblia, estude, né? Mas acontece assim, que muitas pessoas falam, olha, estuda a Bíblia, mas a Bíblia é um livro muito difícil e você não vai entender, então você ora muito para entender. Ó, a Bíblia é muito difícil, tem muitas palavras que você não vai entender, e vai ter uma guerra espiritual ainda para você não entender. Ué, mas que incentivo é esse que eu estou dando para que você leia a Bíblia? Então assim, você orou, isso aqui já é de Deus, você não tem que... Deus já disse assim, no nome de Jesus, que a gente tem a vitória, a gente já pisou na cabeça de Satanás. Só que muitas vezes a gente para e fala assim, não, Satanás ele está pisando em mim, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo entender. Então essa palavra vai começar a libertar a sua mente daquilo que está acontecendo não lá fora, dentro da igreja, infelizmente é dentro da igreja que está acontecendo. Amém? Olha, então começa renovando o nosso entendimento para esse século. Muitas igrejas aqui, o que acontece? Elas têm começado a evangelizar os japoneses e fazendo o contrário. Onde é o espírito, há liberdade. Só que daí eles estão pegando as pessoas e prendendo dentro da igreja. Estão pegando as pessoas e transformando a igreja numa cadeia. E as pessoas fogem. Pode ver, as pessoas vão fugindo. Por quê? Vai colocando fardo em cima delas. E os fariseus fizeram as mesmas coisas. E de repente a gente está indo para o mesmo caminho, lendo a Bíblia e fazendo a mesma coisa. Colocando os fardos em cima das pessoas. Por quê? Porque um passarinho está solto lá fora. Você vem aqui para dentro, ele arranca as asas dele e fala assim, agora você glorifica a Deus, aí canta aí bonito. Não canta. Não canta por quê? Você arrancou as asas dele de uma vez. Sendo que quem convence ele do pecado é o Espírito Santo, não é você. Não é meu, é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então o que está acontecendo? Vamos abrir o nosso entendimento. A gente não tem que convencer as pessoas do pecado, a gente não tem que convencer as pessoas do juízo, nem da justiça. A gente tem que falar a palavra de Deus e Deus deixar Deus agir. Vamos orar por elas e deixar Deus agir. E sendo amigo de Deus,
Você tem que entender o que é realmente o pecado. O que é realmente o pecado? O pecado, eu separei 3 palavras. Quem está fazendo estudo de batismo, quem já fez, já sabe dessas palavras. O pecado ele é traduzido em 3 palavras. Chama hamartia, que quer dizer errar o alvo. Errar o alvo é pecado. Se não tem alvo, não tem pecado. Era o que Paulo falava. Então, se não tem lei, não tem pecado. Amém? Parabases é passar a linha. Então, Deus limitou, sabe? Não desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Foi o que Deus falou para a gente, falou anda no meio. Então, quando você passa a linha que Deus delimitou, é pecado. Então, isso é parabases. E paractoma, tem muito aqui no Japão, que é desviado. Ou seja, desviar da justiça e da verdade. Então, chama-se paractoma. Mas por que irmão está falando grego? Porque são palavras que estão aqui que a gente muitas vezes perde o sentido delas. A gente não entende o que essas palavras querem dizer. Então, o pecado é errar o alvo, passar a linha e desviar da justiça. É isso. Porque agora, o que eu quero dizer com isso? É assim, se o pecado é uma transgressão, ou seja, passar da linha, né? Então quer dizer que não tem justificativa para você passar da linha. Não existe justificativa para o pecado. Se eu estiver morrendo de fome e eu roubar, eu falar, eu roubei porque eu estava com fome. É pecado do mesmo jeito. Independente se eu estou com fome ou não, eu não posso roubar. Então não existe justificativa para o pecado. Muitas vezes a gente quer justificar. Falar, eu briguei com o irmão porque o irmão discutiu comigo. O irmão veio falar bravo comigo, eu briguei com o irmão. E tantas outras coisas. Mas na verdade não tem justificativa para o pecado. Não tem justificativa. Você errou porque você errou. Não interessa se alguém tentou contra você, porque o diabo está exatamente para isso. Ele é o tentador dos homens, ele é o opositor dos homens. Ele vai colocar laços na sua frente que é para você pecar contra Deus. Essa é a função dele. Ele é um capacho de Deus. Muitas pessoas acham que ele é um outro Deus. Não, ele é um capacho. Tanto que Deus falou, limpa os pés em cima da cabeça dele aí. Amém? Glória a Deus por isso. Deus deu Satanás para a gente pisar em cima da cabeça dele. Então, muita gente fica com medo de Satanás. Satanás é só um capacho. Então, ele está aí para isso. A única coisa que ele serve é para quê? Para tentar desviar do caminho. Deus coloca o tapetinho lá que é Satanás e ele fala assim, agora eu não vou pisar nele não, vou dar a volta. Pronto. Já fez o que precisava. Ele conseguiu na sua vida. E por quê? Medo. Então, assim, vamos começar a libertar nossa mente. Satanás não é tudo isso. A não ser que você comece a dar brecha para ele, né? Comece a dar vazão, senão ele não é nada. Amém? Então, o pecado, como eu disse, é errar o alvo, passar a linha. E pecado não tem justificativa. Então, que nem está acontecendo hoje no mundo, mas todo mundo faz, não pega nada. Todo mundo faz. Então, todo mundo está pecando e se a gente for no caminho, a gente está junto. Então essa é a porta larga, quando a gente começa a fazer igual todo mundo. Fez igual todo mundo, infelizmente vai ter o destino da maioria aí, né? O conhecimento do pecado, vamos abrir aqui em Romanos 3, 20. Vamos entender, Senhor, a tua palavra, tá? No nome de Jesus, ó Deus. Vem falar sobre cada um, em nome de Jesus. Romanos 3, 20. Amém? Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, como que você sabe o que é pecado e o que não é pecado? Pela lei. Ou seja, vem o pleno conhecimento do pecado pela lei. Então, como eu disse, o que não está escrito como pecado, você não pode dizer que é pecado. Se você diz que é pecado, você está começando a aumentar as escrituras. E tem muita gente aumentando as escrituras, infelizmente. Não se atrevam, eu vou falar essa palavra, não se atrevam a aumentar as escrituras. Em Apocalipse diz que aquele que aumentar vai receber todo o castigo que tiver. E muitas pessoas têm aumentado a palavra de Deus, dizendo coisas que, olha, se Deus te revelou, amém, glória a Deus, só você não pode provar, então não aumenta a escritura. Por isso que aquele dia, na outra pregação, eu falei, isso é revelação, você acredita, você entenda, isso é para você entender. Eu não disse que é verdade, que é mentira. Eu não posso aumentar a palavra de Deus. Mesmo que Deus tenha me falado, é isso, eu não posso dizer, porque eu não posso provar. Não posso pegar Deus, trazer aqui e falar assim, agora fala para ele também. Não, eu não posso provar, então eu não posso dizer.
Mesmo que Deus revele, gente, mesmo que Deus revele, a gente não pode passar as Escrituras. Amém? Porque esse foi o mandamento de Deus. Então, o conhecimento do pecado. Glória a Deus. Olha, quando eu era criança, e eu acho que a maioria, né, você aprende da sua mãe que jogar comida fora é pecado. Jogar comida fora é pecado. Mas eu vasculhei a Bíblia, eu não procurei, eu não encontrei nada na Bíblia dizendo sobre isso. Vai falar, é uma lógica que tem um sentido, mas que Deus não falou. Deus não falou. Isso chama-se sofismo. É alguma coisa que tem uma lógica, mas que não foi dito que é verdade. Então, se eu digo isso com todas as letras, eu posso estar me condenando. Deve falar, Deus, mas nunca me repreendeu sobre isso. Eu sempre falei essas coisas e Deus nunca me repreendeu. Olha, porque uma coisa que eu tenho dito bastante para quem tem estudado comigo: você sonda do lado da verdade e não descobre a verdade se você não quiser. Deus tem falado e as pessoas têm andado do lado da verdade e não descobrem a verdade porque não querem abrir os olhos. Hoje é a palavra para libertar mesmo, gente. É uma palavra realmente, eu vou ser bem sincero, eu temi muito de trazer essa palavra, mas Deus tem falado, é para falar sim, é para falar. Eu vou ser bem sincero, eu temi muito de trazer, mas Deus tem falado, é para falar, é para eles entenderem, porque eu só vou poder mover esse Japão quando eles entenderem o que está acontecendo nas igrejas. Amém? Então crer é da parte de Deus. Agora, uma coisa que faz uns 2 anos, mais ou menos, e que me torceu a mente quando o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu não entendi, eu comecei a perguntar, comecei a pesquisar, e demorei para entender o que Deus queria falar com isso, é sobre a Coca-Cola. Falar o quê? Sobre a Coca-Cola. Eu morava em Fukuroya na época, e eu tinha saído do serviço, e não ia dar tempo de jantar, tinha um culto para vir. E daí fui lá na geladeira lá, peguei, morava sozinho, peguei a Coca-Cola no bico mesmo assim. A hora que eu fui virar assim, já veio na minha mente assim: olha, Coca-Cola que você não vai te fazer mal. Eu parei. A hora que eu fui de novo, assim, daí falou comigo de novo, falou assim: mas e quando Coca-Cola faz bem? Eu parei, tomei, não vou mentir, tomei e vim para a igreja. E aquilo começou a falar na minha cabeça. Fala assim: mas o que tem isso a ver? O que tem isso a ver? Daí eu comecei a perguntar, falei: Senhor, Coca-Cola, então Coca-Cola é pecado? E comecei a procurar entender o que era o pecado. O que é o pecado? Então a Coca-Cola é pecado? Não. Não é pecado. Não é. Deus não falou que era pecado. Agora a gente começa a entender assim: se você usa o versículo que diz que você é templo do Espírito Santo, então você não pode beber, você não pode usar piercing, você não pode fazer tatuagem, então você também não pode beber Coca-Cola. Porque a Coca-Cola não te faz bem nenhum. Não te faz bem nenhum. Estão entendendo? Onde começa a entrar os nossos conceitos errados? A gente proíbe um monte de coisa e depois a gente faz as outras. E a gente começa a coar mosquito e comer camelo. Então, Deus começou a falar: olha, isso que acontece, muitas vezes é hipocrisia. Da minha parte, da nossa parte. Estou sendo pessoal, não com vocês, mas com nós em si. Por quê? Porque assim, eu comecei a procurar e qual são os respaldos que me deram sobre a Coca-Cola? Todo alimento é santificado, mas Coca-Cola não é alimento porque não tem nada, não tem uma vitamina lá que você precisa. Então não te faz bem nenhum. Daí você fala: mas você está perguntando contra a Coca-Cola em si? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo, eu ainda tomo. Só que então, o que Deus estava querendo dizer com isso? Eu comecei a entender o que Deus estava querendo dizer com isso. É sobre o que Ele te pediu para fazer e o que você vai fazer a mais do que Ele pediu. Isso chama-se agradar a Deus. Você obedece a Deus não pecando. Você agrada a Deus quando você faz além daquilo que Ele te pediu. E é essa palavra que vai começar a libertar. Por quê? Porque assim, tudo que as coisas que fazem mal para você, as pessoas já dizem que é pecado. Sendo que Deus não falou isso. Então, vira uma responsabilidade sua de cumprir com aquilo. Vira uma responsabilidade. Então, se é uma responsabilidade, automaticamente você é um servo inútil. Porque o servo inútil é aquele que faz só aquilo que ele foi mandado. Então, a gente não tem como agradar a Deus nessa linha de pensamento. A gente só obedece e somos os inúteis. E Deus não quer amigos inúteis.
Esse propósito do mês é sobre ser amigo de Deus. E Deus não quer amigos inúteis. Deus não precisa de bois, que nem eu falei da outra vez. Ele precisa da colheita. Então, a partir do momento que você sabe que aquilo que você faz, não estou dizendo que é para fazer também, tá? Vamos deixar bem claro uma coisa. Eu não estou dizendo que porque não está escrito, não seja que é para você fazer. Só que eu estou só limitando na seguinte forma, que você vai fazer para agradar a Deus. Você não vai fazer porque é uma obrigação. Você vai fazer na fé de que aquilo agrada a Deus. Você vai fazer porque você ama a Deus. Eu não estou liberando nada aqui não, viu? Então, entendam bem, não estou liberando nada. Não estou liberando tatuagem, não estou liberando piercing, não estou liberando nada. Só que eu quero que você entenda que tudo que você fizer, além, é para você agradar a Deus. Então fique feliz porque você está agradando a Deus. Não é um fardo que você tem que carregar. Se você não aguentar carregar o fardo, solta. Deus está te libertando desse fardo. Em nome de Jesus. Deus está te libertando desse fardo. Você não precisa carregar aquilo que Deus não falou para você carregar. Porque isso foi falado por quem? Por quem que foi falado? Há quanto tempo atrás? A gente tem que estudar a palavra de Deus, gente. Por quê? Porque, como foi ontem, a gente viu os apóstolos. Eles erraram tendo o Espírito Santo de Deus. Tendo o Espírito Santo de Deus, eles tomaram decisões erradas. As pessoas que fizeram a reforma na igreja tinham o Espírito Santo de Deus e erraram. Os pastores que pregam têm o Espírito Santo de Deus e erram. Então, o que acontece? A gente tem que entender Deus como um Deus pessoal. Era isso que Martim Lutero, quando começou a reforma, ele estava dizendo. E a desculpa para isso era assim: nem o sacerdote consegue entender a Bíblia, o homem comum vai entender. Vai, desde que ele busque entender. Amém? Olha, outras coisas que você vai começar a entender do que eu estou falando é assim: todo mundo veio para cá de carro, eu creio, né? Mas carro polui o ambiente e a gente sabe que com certeza isso não agrada a Deus. Com certeza não agrada a Deus você poluir o meio ambiente. E daí, se você não se arrepende de uma coisa que seria pecado, seria um pecado de iniquidade. E o pecado de iniquidade, ele te impede de entrar no céu. Porque você não se arrepende. Ah, Senhor, eu fiz hoje, mas eu vou fazer amanhã de novo, vou fazer durante o resto da minha vida. Ué? Isso é pecado de iniquidade. Então, por que Deus não limitou? Por que Deus não colocou essa lei? Exatamente porque Ele sabia que a gente não ia conseguir cumprir. A gente não ia conseguir cumprir. Então, nem tudo que agrada a Deus, Deus colocou, taxou como pecado. Senão, eu estar sem barba aqui hoje seria pecado. Porque Deus fez o homem para usar barba. Deus fez o homem para usar barba, a mulher para usar cabelo comprido. Se isso agradar a Deus, tudo que desagrada a Deus fosse pecado, automaticamente eu já estaria em pecado aqui. E Deus não poderia estar me usando nem falando com você da forma que eu creio que está falando, sendo pessoal com cada um. Então, a gente tem que começar a tirar o conceito, separar as coisas. Aquilo que Deus falou que é pecado e aquilo que você vai fazer para agradar a Ele. Porque todas essas coisas são para agradar a Deus. Porque pecado está bem definido. E o que é para agradar a Deus, muitas vezes Deus nem te fala. Muitas vezes Deus não te fala. Para alguns Deus fala. Fala, olha, essa roupa não me agrada. Essa roupa não me agrada. Isso é Deus sendo pessoal com cada um. Só que daí, porque Deus falou, que nem o pastor lá, Deus não queria que ele assistisse TV. Daí ele foi e mandou todo mundo da igreja dele jogar a TV fora, que TV era do diabo. Deus estava sendo pessoal com o pastor. Não estava sendo pessoal com a igreja. Quando Deus quiser ser pessoal com a igreja, Ele vai ser pessoal com a igreja. Então, se Deus me deu alguma coisa que quer que eu faça, eu não posso cobrar da pessoa. Ah, então agora eu estou de gravata porque Deus pediu, então todo mundo vai ter que ir de gravata. Não tem lógica isso. E é isso que tem acontecido, infelizmente, dentro da igreja. Deus tem sido pessoal com as pessoas e as pessoas têm tentado passar a intimidade de Deus para as outras pessoas da força, que é pior, a força. Porque as pessoas não estão prontas para receber. Se Deus me colocou, é porque eu estou pronto para receber aquilo. Se não deu para outra pessoa, é porque a pessoa não está pronta para receber. E é isso que a gente começa a entender sobre a revelação de Deus. E que eu estava falando daqueles pregadores que ensinaram do caminho mais fácil. Na semana passada aconteceu uma história interessante aqui das crianças, né? Elas estavam brigando por causa de um brinquedo. O que aconteceu? Mas o adulto foi e guardou o brinquedo.
Vocês não sabem brincar? Não brinca. Tá bom. E muitas vezes a gente quer tratar os adultos da igreja como crianças. Ah, você não sabe usar isso aqui, então eu vou tomar de você. Eu não tenho essa autoridade não foi dada para ninguém, a não ser para Deus mesmo. Então, se Deus quer tirar alguma coisa da tua vida, é Ele que vai tirar, eu não posso ir lá e tirar. Se Ele me mandar, é diferente. Mas muitas pessoas têm tentado forçar as pessoas a serem aquilo que elas não são. Então, é Deus quem convence da justiça, do juízo e do pecado. É Deus quem convence. Nós falamos a palavra de Deus. Nós aconselhamos muitas vezes. Mas a gente não pode passar disso. Isso não é nossa função. Romanos 8. Amém? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou repetir. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse versículo ele passa batido. Ele parece um versículo muito simples, mas ele tem toda uma história por trás dele. Ele tem todo um ensinamento por trás dele. Por quê? Porque os judeus, eles estavam na carne, porque eles mataram Jesus, eles viviam daquele jeito, eles estavam na carne. Mas eles obedeciam todas as leis de Deus. Eles obedeciam todas as leis de Deus. O que isso quer dizer? Que eles podiam obedecer na carne, mas não podiam agradar na carne. Então, de repente, pela carne, eu posso entrar dentro da forma que a pessoa quer que eu entre ali, né? A gente pode forçar uma pessoa na carne a ser aquilo que ela não é. Só que ela não vai conseguir agradar a Deus porque ela não está em espírito. Então isso tem que ser em espírito. Amém? Em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é exatamente antes do versículo chave. Amém? Então, você, eu, como cada um que quer ser cristão, tem que oferecer o próprio corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Só que como pode ser agradável se a gente está na carne, se a gente quer as concupiscências da carne, se a gente quer viver as paixões mundanas, que muitas vezes, se a gente não for espiritual, a gente não controla. Como? Então, é aqui sobre pecado, sobre vida em santidade, sobre saber realmente quem é teu Deus. Se te ensinaram lá atrás, faça o estudo você mesmo, para que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um. Por quê? Porque, que nem eu disse, a teologia que muitas igrejas estudam hoje é a teologia de Martinho Lutero, há 3 séculos atrás. 3 séculos atrás eles estão estudando essa teologia. Eles não se conformaram nem com esse, nem com o anterior, mas há 3 séculos atrás a mente deles não foi renovada, não foi transformada. Então, se com esse evangelho, essa dinâmica de igreja que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir mudar o Japão, não vai conseguir evangelizar o Japão. Deus quer que nós tenhamos a nossa mente renovada. Um dos exemplos que eu estava falando é que as igrejas elas têm pego as pessoas e feito ao contrário, né? A gente passa o funil do mais grosso para o mais fino. A igreja faz ao contrário, quer passar a pessoa do mais fino para o mais grosso, e a pessoa não passa. Não dá. Porque o Espírito Santo vai estreitando quando você entra dentro da igreja. É o Espírito Santo, ele vai te estreitando o caminho. Então a porta tem que estar aberta, para que a pessoa possa entrar. Mas não, a porta é ao contrário. A gente não conta com a simpatia do mundo. Por quê? Porque muita gente não dá testemunho. Muita gente é chato. Chato no sentido de quê? De que querer evangelizar a pessoa à força, ou querer falar de Deus na hora que não deve.
Então as pessoas já veem a gente como pessoas chatas. Quando você consegue conversar com a pessoa assim, tranquilamente, a pessoa fala, olha, eu realmente achava que você era diferente, assim. Eu achei que não dava para ter amizade com você, porque você é cristão, você é evangélico. Mas não, tô vendo que você é diferente. Isso quando a pessoa está realmente renovada. Então, glória a Deus por isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter amizade com o mundo. Só que se a gente não for até eles para falar a palavra, eles não vão vir até aqui sozinhos. Se não for pelo Espírito de Deus, eles não vêm. Então, nós estamos ali para falar a palavra de Deus. Outra coisa que está em Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que começa a acontecer aqui dentro das igrejas em geral? É que pela liberdade de um é tirada a liberdade de outro. Pela liberdade de um é tirada a liberdade do outro. Por quê? Para que essa pessoa não ponha tropeço sobre a vida do outro. Porque ontem mesmo eu conversei com um irmão de outra igreja e ele disse, olha, eu, glória a Deus, fui constrangido a tirar o brinco. Glória a Deus. Mas, isso, se ele não tivesse tirado, o que ia acontecer? As pessoas iam se espelhar nele e daqui a pouco a igreja ia estar de brinco. Então, o que acontece? Na verdade, a gente, por amor, a gente abre mão. Por amor. Mas não por obrigação. Quando é por obrigação, quer dizer que são dois fracos, um tentando suportar o outro. Então é quem é forte deve suportar os mais fracos. Se eu sou fraco tanto quanto o outro, eu não tenho que suportar o mais fraco. E as igrejas têm tentado fazer os mais fracos suportar os mais fracos. E não existe isso, não dá. Não dá. Dois fracos, os dois vão cair. Os dois vão cair. Então, só os mais fortes podem suportar os mais fracos. E muita gente quer que a pessoa seja forte. Não, você tem que se fortalecer, você pode, você consegue. Sendo que Deus mesmo não está cobrando nada da pessoa. E daí a gente vai lá e faz a parte do Espírito Santo, tentando cobrar alguma coisa da pessoa. Então o Espírito Santo constrangiu ele a fazer isso por amor. Foi por amor, não foi por obrigação. Ele falou, olha, fiquei capaz, foi capaz, glória a Deus. Agora, já minha cunhada, ela foi numa igreja, ela estava com o cabelo pintado, assim, né? Não era cristã mesmo, estava com vários problemas. E começou a ir nessa igreja aí, e passou uns dias assim, a mulher do pastor se levantou e foi conversar com ela. E falou, então, minha irmã, é que agora sim, você está vindo na igreja, você tem que mudar esse cabelo de pombagira. Acabou, ela não voltou mais. Não volta. Então assim, o que ela fez? Com o próprio braço. Se ela tivesse deixado o Espírito Santo agir, a pessoa começa a entender o que é a igreja. Tanto que quando ela se converteu, ela vinha de saia. Ninguém pediu. Ela vinha de saia. Ela vinha, olha, se eu olhava para a mulher, era uma bênção. Mas ninguém precisou forçar. Só que quando você coloca o seu dedinho, não precisa nem seu braço dele, só o seu dedinho, pronto. Estragou a obra. Atrasou a conversão de uma pessoa. Só por, de repente, por quê? Por quê? Porque, de repente, as pessoas iam se escandalizar com a vida dela. Sendo que a gente tem que estar aberto aqui no hospital. Vai chegar aqui pessoas, e eu creio, que só Deus na casa mesmo, que a gente vai, quem for forte, vai ter que suportar essas pessoas. Vai ter que dar suporte. Então a gente tem que entender, se colocar no lugar das pessoas. Saber que para ela não é fácil. A primeira coisa quando ela entra aqui, com um novo convertido, ou às vezes é um visitante, ele pensa, nossa, esse aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. De tanto insistir, eu vim. É isso que a pessoa tem na cabeça. E daí quando a gente já começa tentando fazer algo do Espírito Santo, cortar as asinhas dela, e ainda fala assim, glorifica, irmão. Oh, meu Deus. Só Deus na causa, só Deus tem misericórdia nas nossas vidas, se a gente faz isso. Não dá. Não dá. É o Espírito Santo que vai colocar a palavra de louvor, adoração, fazer fluir. Daí a gente, vai irmão, vai irmão. Não dá. Não dá. É o Espírito Santo. E a gente fica tentando. Em Romanos 15, diz assim também.
Romanos 15, do 1 ao 3, que fala exatamente aquilo que eu comecei a falar. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Então, nós que somos fortes. Então, as pessoas que estavam falando eram as pessoas fortes. Quem escreveu era forte. Se eu não sou forte, eu não tenho como ajudar um debilitado, ajudar um mais fraco. E essa responsabilidade é dos mais fortes. Isso, quem que decide quem que é forte e quem que é fraco? É o pastor? É quem? É o líder? Não. É Deus. Por quê? Porque Deus vai colocar a pessoa do lado daquela pessoa que Ele quer que fique. Deus vai e coloca assim do lado. É você que vai cuidar dessa vida. Eu não consigo. Fala, não, mas é você. Daí você quer abandonar o barco, só que Deus falou, não é você. Porque Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe o que tem no seu coração. Deus sabe da força que de repente nem você sabe o que você tem. E mesmo que você não tivesse, eu teria que buscar. Se Deus colocou para você, Ele não dá parte da hora que você possa carregar. Amém? Então, mas isso é os mais fortes. Para suportar os mais fracos. Então, vinha aqui um outro irmão também, que ele não largou a bebida, infelizmente, ele provavelmente foi para o Brasil, e a gente suportava ele. A gente dava suportar, não é quer dizer, tipo, esse irmão é irritante, assim, eu tenho que... Suporte, gente, é de ser suporte na vida da pessoa. Não de suportar de irritação, de suportar de ter que aturar a pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. É dar suporte a essas vidas. E a gente fez o nosso trabalho conforme a misericórdia de Deus colocou em cada um. Glória a Deus, eu espero que lá no Brasil ele já tenha se convertido e ele esteja pregando em nome de Jesus. Amém. Mas, tudo isso aqui, quem fosse falar, agora imagina uma outra pessoa que também bebia, para dar suporte para essa pessoa. Daí ela, não, vou morar aqui para você não beber. Mas você não tem mãe? Não, porque daí eu bebo com você não bebe. E daí já começa os laços, já começa os enganos, já começa toda aquela coisa assim, por quê? Porque a pessoa é fraca. Não adianta a gente querer empurrar pessoas fracas para fazer coisas de pessoas fortes. Não adianta. A gente tem que saber o nosso lugar, a nossa posição. Amém? Olha, em Hebreus 11, 6. É um versículo bem conhecido. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Resumidamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá para agradar a Deus, mas dá para obedecer. Dá forçado, dá para obedecer. Dá para obedecer a Deus sem fé. Eu não acredito, mas eu vou fazer porque Ele mandava, senão, o que o irmão vai pensar de mim? Eu não acredito nisso não, mas eu vou fazer porque senão vão falar mal de mim, vão pensar mal de mim, e daí vai começar a me falar. Então, você pode obedecer a Deus sem fé, mas você não vai agradar desse jeito. E muitas pessoas têm tentado fazer exatamente isso. Não dá para agradar a Deus desse jeito. Deus quer libertar a mente, eu vou repetir, libertar a sua mente de novo, para que você entenda o que é pecado e o que agrada a Deus. O que não é pecado, o que não agrada a Deus. E para você poder viver a vida reta, santa, conforme Deus quer, não conforme o mundo quer, não conforme as pessoas querem que você viva. Você vai viver conforme Deus te deu a liberdade. Só que a gente não pode usar essa liberdade para a libertinagem. E como a gente não sabe usar a nossa liberdade, é mais fácil tomar o brinquedo e guardar. E não é assim que Deus está querendo que seja feito. A gente não pode guardar o brinquedo que não é nosso. A liberdade foi dada para essas pessoas, tanto que Deus deixa um caminho. Olha, eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Mas Ele não obrigou ninguém a escolher a vida. Não obrigou ninguém. E a gente também não obriga ninguém a largar o pecado. A gente fala a palavra de Deus. Larga o pecado quem quer. Larga o pecado quem quer. Quem não larga, infelizmente. E tudo isso baseado na nossa fé. Tem um ensinamento importante sobre isso. Exatamente porque
Quando a gente tem dúvida, a gente começa a transformar as coisas em pecado, porque aquilo que não é por fé é pecado. Então, se você tem dúvida daquilo que você vai fazer, isso é pecado. Isso é pecado. Se você tem dúvida daquilo que você vai fazer, se você não tem certeza se é pecado ou não, isso é pecado. Para você, é pecado. Até que você tenha pleno conhecimento daquilo que Deus quer, para que você seja liberto, para que você entenda. Então, muitas pessoas, de repente, como eu falei, agora vai ficar preocupado de tomar coca, de repente, ou então de ter geladeira, porque geladeira também tem um gás nocivo. Então, de repente, a gente vai chegar em casa, vai jogar as Coca-Cola, a geladeira, vai desfazer do carro. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Sejam libertos, entendam o que é o pecado. Mesmo que a gente destruir essa terra, desagrada a Deus, Deus não proibiu, porque sabia que a gente não ia dar conta. Não ia dar conta. Então Ele quis que Jesus Cristo viesse e cumprisse toda a lei. E Jesus cumpriu. E daí a gente quer inventar mais leis. A gente quer estreitar mais o caminho de Deus. O caminho de Deus já é estreito. A gente não precisa estreitar mais. É o Espírito Santo que vai colocar cada um dentro desse funil e ir afunilando, deixando a pessoa santa, desempenando essas madeiras tortas. Amém? Não somos nós. A gente tem que tirar disso. Então, tudo isso, que é que nem está lá em Gálatas 5, 13, né? Exatamente, que é liberdade, não libertinagem. Liberdade, você tem liberdade. Eu falei aqui, né? Eu creio que cada um sabe, onde tem o Espírito Santo tem liberdade. Só que daí a gente fala isso e quer prender, muitas vezes a nós mesmos, em coisas que Deus, não vou dizer que Deus não está se importando, coisas que Deus não pediu para que você fizesse. Então, a partir de hoje, eu creio que no nome de Jesus, cada um vai voltar e analisar toda a vida. Toda a vida. Por quê? Porque você vai ver o que você aprendeu de errado e corrigir. Que é isso que Deus quer. Para que não chegue depois e você não entenda porque você chegou no céu e não tem galardão. Por quê? Porque é assim, pela fé você é salvo. Confessando Jesus, pela fé você é salvo. Mas pelas suas obras é que você tem galardão. Um prêmio que a gente não tem ideia do que é. Ainda não subiu na nossa mente. O que é esse galardão? A gente não sabe o que é. Deus não revelou. Então, pela sua fé você é salvo. E quando você chega no céu, pelas suas obras você vai ter um galardão. Só que daí você chega lá e não tem galardão e fala, Senhor, mas eu fiz isso. Eu não tenho galardão. Fala, não, você fez por obrigação. Por obrigação não tem galardão. Se você fizesse por fé, se você fizesse para me agradar tão somente, se você soubesse, você receberia galardão. Então, não vamos perder o nosso galardão por causa de falta de conhecimento. Porque isso, infelizmente, demonstra uma falta de conhecimento. Por quê? Porque a gente ouviu do outro, que ouviu do outro, que ouviu do outro, de 3 séculos atrás, e a gente continua seguindo a mesma linha, sem tentar entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então vamos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, para a vida de cada um. Isso é pessoal, é intransferível. Deus é um Deus pessoal, vai tratar com você pessoalmente. Aquilo que Deus trata com você não vai tratar da mesma forma outra pessoa. Porque outra pessoa de repente não vai entender do que você entende. Então, qual que é a nossa regra? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não cai com sofismas. Vou dar um exemplo de sofisma. O presidente dos Estados Unidos, ele começou um discurso e ele disse assim: nós não somos mais uma nação cristã. Nós não somos uma nação judaica. Nós somos uma nação de todos. Mais ou menos isso que ele começou a falar. Ele falou, por que a gente não é mais cristão? Porque a gente ia seguir que evangelho? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Ele começou a falar assim. E isso tem uma lógica perigosa, tem uma lógica. Isso chama-se sofisma. Vai fazer você entender uma coisa que não é verdade. Que a palavra de Deus é verdade. Aquilo que eu falo fora da palavra de Deus é mentira. Não posso dizer que é verdade. E ele começou falando isso e ele disse, imagina Abraão hoje, na sacada do prédio dele lá, com um punhal na mão para sacrificar o próprio filho. O que ia acontecer? As pessoas, os vizinhos iam ligar para a polícia, ia vir, ele ia perder a guarda do filho e ia ser preso. Daí ele falou assim, por que isso ia acontecer? Porque a gente não ouve o que Abraão ouve, a gente não vê o que Abraão vê, a gente não sente o que Abraão sente, a gente não sabe o que Abraão sabe. Então, por causa disso, a gente não pode seguir o que Abraão segue.
E tem uma lógica nisso. Tem uma lógica. E essa lógica faz a pessoa, ele estava usando essa lógica para desviar a pessoa da verdade. Tipo assim, não siga a Bíblia, porque você não vai ver. Você não vai ouvir, você vai sentir. E isso é uma lógica. E usando a Bíblia, que é pior. Ele é muito perigoso na oratória dele. Mas, o que vem dizer essa palavra para nós? O que eu quero dizer com isso agora? É que a lógica disso é assim, é que Deus é pessoal com cada um. Cada um. Então, se você não ouve o que Abraão ouve, ouça de você com Deus. Você não tem que ouvir o que Abraão ouviu, você tem que ouvir o que Deus vai falar para você. O que Deus quer te falar. E não aquilo que Deus falou para Abraão somente. Aquilo que vai ser pessoal só para você. Lá no secreto do seu quarto, você fecha a porta, Deus vai falar com você no secreto, vai te responder, vai dar aquilo que o seu coração deseja e vai falar com você pessoalmente. E quando você entender alguma coisa que está além do que a palavra falou, você tenha a responsabilidade de dizer: isso foi uma revelação de Deus e não aumente a palavra de Deus. Não acrescente na Bíblia. Amém? Olha, eu quero estar orando por essa palavra. Essa palavra realmente é uma palavra difícil. Eu espero que todos tenham entendido. Eu creio que Deus libertou de muitas coisas que caiu por terra, em nome de Jesus, muitos conceitos errados dentro da igreja. Eu creio que daqui para frente cada um vai sair daqui analisando a própria vida. Se tiver que tomar Coca-Cola, glória a Deus. Se não tiver que tomar, glória a Deus. Porque é o Espírito Santo que vai dizer para você. Eu não vou dizer se você deve ou não. Não vou dizer se você deve andar de carro ou não. E assim por diante. Cada um vai fazer conforme aquilo que o Espírito Santo colocar no coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, a palavra que vem libertar, Senhor, as nossas mentes, Deus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Vem renovar, Senhor, o nosso entendimento para este século, ó Deus, porque o Senhor é o Deus eterno, Senhor. O Senhor não parou no tempo, Senhor. O Senhor continua, Pai. Mesmo que o Senhor não muda, Deus. É verdade que o Senhor não muda, Pai. Quem mudou foram os nossos conceitos de Ti, Senhor. Os nossos conceitos de repente ficaram errados, ó Deus. Mas agora, em nome de Jesus, o Senhor venha corrigir, Senhor, os nossos conceitos, ó Deus. Porque Tu, Senhor, é o único Deus. Só Tu pode, Senhor, fazer essa transformação na nossa mente, Pai. Não é o homem, não é somente uma palavra, não é uma explicação, ó Deus, mas é o Teu Espírito Santo, Senhor, que vai ministrar, Senhor, essa palavra no coração, na mente, vai libertar, Senhor, de todo o laço de engano, Senhor, de todo o fardo, Senhor, que foi colocado, de tudo aquilo que impedia a pessoa de servir a Deus. Em nome de Jesus, eu derrubo por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, e continua falando, Senhor, de cada aspecto, Senhor. Se a pessoa deve usar tal roupa, se a pessoa deve vestir tal calçado, se a pessoa deve ter tal carro. Senhor, fala, Senhor, aquilo que agrada o Senhor, aquilo que agrada, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, porque nós devemos Te agradar, Senhor, em tudo. Devemos Te agradar em tudo. Nos esforçar para Te agradar em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, mas que isso seja por amor, ó Pai, não por obrigação, não para mostrar para os irmãos. Em nome de Jesus, ó Deus, liberta, Senhor, as nossas mentes, ó Pai, de tudo aquilo que a gente pensa que as pessoas pensam de nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós temos que agradar a Ti e não a homens, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, vem, Senhor, e fala. Em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra para o irmão.